Alô, amigos do Futsal, estamos aqui para mais um programa Futsal em Destaque. E nessa segunda-feira eu tenho o prazer de estar recebendo aqui um dos maiores esportistas da cidade de Guarulhos. Uma pessoa que representa Guarulhos na área esportiva de uma forma singular, né? Muito conhecido aqui em Guarulhos e também em São Paulo. E é um homem de múltiplas atividades. Doutor Tadeu Correia, que me permite chamar de Tadeu. Com certeza. Tudo bem, Tadeu? Irmão Zé, independente disso, nós somos amigos e o Tadeu faz parte da condição de doutor, de advogado, não quer dizer nada. Tudo bem, é um prazer estar contigo aqui no programa Futsal Destaque e esperamos corresponder às expectativas em relação à explanação, à elucidação de alguns itens que possam fazer parte do programa. Sem dúvida nenhuma. Você é o cara. Tadeu, gente, antes de nós falarmos aqui, ele está aqui como conselheiro do CREF e nós vamos ter eleição agora em setembro. Que dia que vai ser, Tadeu? A eleição ela já iniciou-se a partir de 16 de agosto e vai até 16 de setembro, porque a eleição do CREF ela funciona de uma forma diferenciada. Primeiro, as cédulas de votação vão para a casa dos profissionais a partir de 16 de agosto. E essa cédula, a partir do momento que o profissional vota, preenche direitinho, assina tudo, ele devolve para o CREF até o dia 16 de setembro. Aquele que não conseguiu votar pela cédula, a cédula não chegou, ele tem a possibilidade de, no dia 16 de setembro, comparecer pessoalmente no CREF e votar lá na sede. Dia 16 de setembro é o último dia, no dia 17 já começa a apuração do CREF. E só um item, a eleição do CREF não é para presidente, a eleição do CREF é para a eleição de conselheiros. Cada chapa elege o conselho e o conselho elege o presidente. Elege cada chapa, independente daquela, tem 14 membros, 10 efetivos e 4 suplentes. Esses 14, depois de eleitos, vão juntar com outros 14, porque a eleição do CREF é sempre feita 50%, para que não haja solução de continuidade. Então, 50% de quem estava continua, 50% é eleita. Esses 28, no caso, os 20 que são os titulares, depois de eleito, farão uma plenária e nessa plenária votarão para decidir quem vai ser presidente, vice, reunir e votar em cima daqueles que serão da diretoria executiva que vão realmente gerir administrativamente o conselho. O período de quanto tempo? O período de 6 anos. 6 anos. A tua chapa é Avança CREF, né? A minha chapa é a chapa Avança CREF. Você está lá no CREF há quanto tempo, Tadeu? Olha, Zé, eu estou no CREF desde o início. O nosso CREF aqui em São Paulo, ele começou em 2000, quando, após a instituição e regulamentação da lei 9696, de 1º de setembro de 98, foi constituído o Conselho Federal, e o Conselho Federal, a partir da reunião de no mínimo 2.000 profissionais registrados, foi criando os CREFs em cada região. O CREF 1, Rio de Janeiro, Espírito Santo, o CREF 2, no Rio Grande do Sul, o nosso foi o CREF 4. Né? Então, a partir daquele momento, foi nomeada uma comissão diretiva, um mandato tampão de 2 anos, para assumir. E naquela época eu fui convidado pelo professor doutor Sérgio Vieira, que é o presidente da Federação Internacional de Capoeira, a fazer parte, a auxiliar na parte jurídica. Eu não fui para lá nem como conselheiro, nada, eu fui um trabalho voluntário. Né? Eu fiquei praticamente durante 2 anos assessorando juridicamente tudo o que existia de estruturação em relação ao Conselho Regional de Educação Física. Ele tomou um corpo muito grande. A partir daqueles 2, 3 anos, eu fui contratado na condição de departamento jurídico, respondendo pelo CREF durante 8 anos. Né? E a partir daí, quando nós tínhamos realmente uma estrutura montada, eu informei e solicitei a parte diretiva do CREF que chegou a hora, estava na hora deles fazerem um concurso público, porque o CREF é uma autarquia federal, é uma autarquia sui generis, né? É um órgão público federal. Certo. Então foi instituído um plano de carreira e foi instituído um concurso público para a criação do departamento jurídico, e a partir daquela data eu saí da condição de advogado do CREF
E logo na sequência já houve eleição e eu fui fazendo parte de uma chapa, na época foi chapa única, porque naquela época do começo ninguém queria assumir o CREF, né? Diferente de agora que aparecem 4 chapas. Depois da casa organizada fica fácil, né? Mas naquela época, como existia muitas pendências, uma briga enorme, foi chapa única, nós acabamos ingressando e hoje eu estou ainda na condição de conselheiro estadual. Estamos tentando dar continuidade ao nosso trabalho. Perfeito. Hoje o universo de profissionais votantes atinge mais ou menos quanto? Olha, no Brasil inteiro nós temos algo em torno de 350 mil profissionais registrados. O estado de São Paulo tem algo em torno de 120 mil profissionais, mas aí inclui o profissional formado e o profissional provisionado. Na verdade, a nominata que saiu para a eleição com direito a voto, aqueles que não têm impedimento, estão em dia com o conselho, saiu em torno de 70, 71 mil profissionais com direito a voto. Eu, apesar de já atingir a maioridade, né, sou isento, eu tenho direito a voto. E para mim, lógico, vamos apoiar a Avança CREF, não tenha dúvida. E vamos buscar voto, né, entre nossos amigos aí, para os amigos votarem. Porque o professor Tadeu, que também é professor, lógico, só o fato de nós termos uma pessoa de Guarulhos lá dentro do CREF, isso é muito importante para a cidade, somente para nós esportistas da cidade. E abre-se muitas portas e as informações chegam para nós com maior facilidade e maior clareza. Então nós não podemos, é uma honra muito grande, nós temos uma pessoa de Guarulhos pertencente ao CREF. E isso nós guarulhenses, não podemos abrir mão disso. Quem tem direito a voto, os profissionais aqui de Guarulhos, não esqueçam disso. Além de vocês conhecerem o trabalho do Tadeu, Guarulhos não pode ficar sem um representante lá. Então, Avança CREF, vamos votar sim. Vocês estão recebendo em casa, de repente fica, não vou votar, isso, vou perder meu tempo. Não faça isso não. Pede um tempinho, vai lá, preenche, deposita seu voto no correio, você não vai pagar nada, não tem custo nenhum. Vamos apoiar a chapa Avança CREF, que nós precisamos manter alguém de Guarulhos lá. No caso, o Tadeu, que nos representa lá e muito bem. Aliás, falando do Tadeu, que é o doutor Tadeu Correia, advogado muito conhecido aqui em Guarulhos, mas o Tadeu, para quem não sabe, gente, tem uma história de vida muito bonita. Ele é um guerreiro, vai. Pode-se dizer que é um guerreiro. Tadeu, nós conhecemos o Tadeu na época que ele era polícia militar, né, Tadeu? Primeiro sargento da Polícia Militar. Tadeu, você deu baixa como primeiro sargento, né? Eu pedi baixa, né? Eu cheguei na condição de primeiro sargento, na época eu tinha 17 anos de policial militar, faltaria muito tempo para me aposentar, eu já era profissional de educação física, formado desde 84. Você já era formado? Eu formei quando eu ainda era soldado na Polícia Militar, quando em 84. Você era soldado, você fez educação física? Eu tenho 30 anos de profissional de educação física. Depois, em 94, eu me formei na condição de direito, logo já passei no exame de ordem da advocacia, já fiz pós-graduação em nível de mestrado de direito, só que como policial militar eu não poderia exercer a função de advogado. E aí, naquela oportunidade, eu já prestei concurso público para a Prefeitura Municipal de Guarulhos, como profissional de educação física. Passei no concurso público, aí eu pedi afastamento, no primeiro momento, da Polícia Militar, e depois de um ano eu já pedi a baixa e assumi a condição de professor de educação física e passei a exercer aí, de imediato, em 97. Nós vamos falar, vamos dar, assim, rapidamente, vamos dar umas pinceladas, alguns tópicos da carreira do Tadeu. Tadeu foi preparador físico. Que equipe? Eu fui preparador físico do principal da Flex Color e assumi também como técnico da Flex Color juvenil. Isso lá nessa parte. Eu já fui preparador físico. A Flex Color era uma equipe que era do Toninho, né? Toninho. Que representava Guarulhos, disputava na época a Série Prata, que hoje é a 2, né? Não, hoje nem, o principal não é a 2, não. Não, o principal já entraria na condição de adulto. Nomenclatura, E
fez uma equipe muito competitiva na época, né? Porque existia um investimento e tal. E o Tadeu foi preparador físico e depois assumiu o Sub-20, né? Que na época surgiu o Edinho, o Choquito, o Nato. Nossa, toda aquela turma. Dessa turminha. Era uma equipe muito forte. E depois até jogaram comigo, esse pessoal aí. Mas eu lembro deles que passaram... Seu filho foi meu goleiro. O Beto. O Beto foi meu goleiro. É verdade. Então, e depois disso daí, o Tadeu entrou pelo mundo da arbitragem, né, Tadeu? O que te fascinou na arbitragem do futsal? Olha, eu sempre gostei da arbitragem do futsal pela disciplina. O futsal, ao contrário do futebol que nós vemos aí, tanta indisciplina, o futsal, a própria regra, infelizmente hoje menos por intervenção da FIFA, que alterou algumas regras do futsal, igualando-as com o futebol, né, para dentro dessa visão de que o futsal deveria se tornar olímpico, então foram aceitas algumas imposições da FIFA e a condição de que tinha que fazer alguma coisa. Então a regra do futsal sempre foi uma regra muito disciplinadora. E eu, formação militar, sempre gostando da parte de disciplina, Você já estava envolvido? Eu já estava envolvido, já era como técnico. Como profissional de educação física na faculdade, eu já exercia a função de árbitro de algumas modalidades. Fiz curso de atletismo, fiz curso de outras modalidades esportivas. Já era árbitro de futebol também formado pela Federação Paulista. Na época, o árbitro Edmundo Lima Filho foi meu professor, na época do Nabia Bicheri da Federação. Então já era formado como árbitro de futebol, já era formado como árbitro de atletismo e fiz também como árbitro de futsal. Aí você passou a atuar como árbitro. Aí eu passei a atuar. Quem foi sua referência como árbitro de futsal? Não? Olha, eu poderia dizer para você que foram duas referências. No primeiro momento, quando eu fiz o curso, que era o árbitro da Confederação Delmar Sete, quem deu o curso para nós, o Gaúcho, e no segundo momento, o Zé Carlos Gomes Nascimento, que para mim, o Zé, com todos os defeitos que ele tem, mas em termos técnicos de arbitragem, ele sempre foi imbatível no conhecimento do apito, na forma de apitar. É lógico, eu não posso deixar de dizer de Camanho, das Dores, mas eu sempre tive uma proximidade muito grande com o Nascimento. Então, eu tive uma estrutura básica inicial com o Gaúcho e o Nascimento, na época das Dores, fazia assim: Tadeu, eu preciso disciplinar o Nascimento porque ele na disciplina era uma tristeza. Então, a maioria dos jogos mais críticos que eu peguei na minha vida, sempre peguei com o Nascimento. Porque eu já usava a experiência dele com a minha disciplina. Então, nós sempre tocamos nesse sentido. A disciplina nunca foi o forte do Nascimento. Mas, tecnicamente, sem dúvida nenhuma. Aliás, dois árbitros, que se não são guarulhenses, moraram aqui e passaram por aqui. O Gaúcho, que quando foi árbitro, morava em Guarulhos, e o Zé Carlos Nascimento também, quer dizer, tem um envolvimento, não sei, acho que ainda mora em Guarulhos, né? O Zé mora. Ainda mora em Guarulhos. Mora na região do Cocaia. Gente, nós vamos tomar uma água, dar uma respirada, a gente vai continuar falando sobre a vida profissional do Dr. Tadeu Correia. Daqui a pouco nós voltamos.